Hoje, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 25, as virgens sábias e as tolas. Vamos estar lendo do primeiro versículo até o 13. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o para vós. Aí o versículo 10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Deixa eu repetir esse texto aqui. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse trecho é bem interessante. Não basta ter uma vida só de vigilância. Tem que ter uma vida de vigilância, tem que ter azeite, porque o azeite tem símbolo do Espírito Santo. Devemos estar sempre antenados com as coisas de Deus, porque o esposo aqui está simbolizando Cristo, a noiva está simbolizando a igreja. Devemos ser prudentes o tempo todo, esperando o chamado de Jesus, porque a palavra está sempre nos sinalizando o que devemos fazer, para poder sempre fazer a vontade de Deus. O próximo tema vai falar do investimento dos talentos, versículo 14 em diante. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos, ou seja, o que tinha 5 multiplicou para 10. De mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. O que tinha 2 multiplicou para 4. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que tinha 1, ao invés de multiplicar, enterrou o talento. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis que aqui estão os outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem
ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Esse trecho ele é bem educativo porque ele nos ensina a respeito do investimento dos talentos. O que faz toda a diferença não é a quantidade de talento que você tem, e sim o que você vai fazer com o seu talento. O que tinha 5, eu já disse, multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, o que tinha 1, ao invés de multiplicar, foi lá e enterrou. Nós devemos dar fruto de acordo com a nossa árvore. A árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim, infelizmente. O juízo final, nós vamos traçar do 31 até o 46, que é o último versículo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o lago de fogo e enxofre não foi preparado para o homem, foi sim preparado para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que negar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, automaticamente perderá a grande oportunidade de ser salvo. E com isso, será lançado também no lago de fogo e enxofre, infelizmente. Versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna, conforme eu havia dito. Aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor vai ter uma eternidade, vida, paz e alegria. Aqueles que desobedecerem, não acreditarem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, vão permanecer numa eternidade de tristeza, dor e sofrimento. Vamos sempre prestar atenção naquilo que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não mente, ela é fiel, santa e verdadeira. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós acabamos de fazer a leitura e traçamos, Fizemos aqui uma meditação breve em cima dos temas: as virgens sábias e as tolas, só estou repassando, o investimento dos talentos, o juízo final. Então, nós aprendemos aqui várias coisas importantes em relação aos princípios que o Senhor tem nos ensinado. Se você cumpre princípios de obediência, vai ter uma eternidade de gozo, paz e alegria. Se não cumpre os princípios de obediência e se praticando a desobediência, uma eternidade de tristeza e sofrimento. Que essa palavra ela possa servir
como alimento para a sua vida. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.